Olá, pessoal! Que alegria estar aqui hoje. Eu sou a Neila Chamas, fundadora e CEO da TC Intercâmbio, e este é um momento muito especial para a nossa rede. Hoje a gente comemora um ano de ATC Floripa, e eu estava lá exatamente um ano atrás, né, no dia da inauguração, e hoje eu estou aqui com a Letícia, a nossa franqueada da unidade, que vem realizando um trabalho incrível em Florianópolis. Letícia, é um orgulho ter você aqui na nossa rede. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Bom, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade, né, de estar aqui. É um momento muito feliz para a ETC Floripa e para a ETC como um grupo também, tenho certeza. Bom, vamos falar sobre intercâmbio, né? Vamos falar sobre empreendedorismo, sobre intercâmbio, sobre tudo que a gente que engloba, né, essa coisa cultural da gente se diferenciar. Então, Lê, conta para a gente aí o que é que te motivou, primeiramente, a abrir a ETC Floripa, né? E o que é que te conectou, na verdade, ao intercâmbio e ao empreendedorismo? Legal. Essa pergunta, ela reflete a minha trajetória de vida. Eu fiz intercâmbio quando eu tinha 17 anos de idade, foi uma experiência incrível. Eu fui para o Canadá. Então, é uma coisa que eu já tinha experiência com, né, juntamente da minha formação. Eu sou formada em economia, sou economista, então fazia todo sentido, ao escolher dar esse passo do empreendedorismo, fazer algo que eu já tinha, né, experiência e também tenho muita paixão. Falar sobre os destinos, apresentar os melhores planos, entender o perfil do aluno, é o que eu gosto de fazer. Então, super fez sentido na época, na decisão, assim, o que eu vou abrir? Em qual ramo que eu vou entrar? Não deu outra, né? Intercâmbio e intercâmbio cultural, né? Que é o que a gente promove aqui na ETC. Maravilha. Mas a gente já está aqui, né, depois de um ano. E como é que foi esse primeiro ano, botando a mão na massa, né? Ou seja, tendo ali o negócio, né, operando o negócio, e essa experiência foi como você imaginava? Conta aí essa trajetória, porque assim, uma coisa a gente, né, a gente tem todo o planejamento, a gente vai lá, abre a agência, né? Agora, com a agência funcionando, né, todos os dias ali de segunda a sábado, recebendo diversas pessoas, perfis. Conta para a gente como foi seu primeiro ano à frente, né, dessa unidade e a experiência como foi exatamente como você imaginava, como planejávamos. Vamos falar aí da vida real. É desafiador, né? Como qualquer empreendimento, no final é um negócio, então você precisa colocar muita vontade, muita garra, correr atrás das coisas. Eu costumo dizer que tudo tem uma curva de aprendizado, então esse primeiro ano foi um ano de muito aprendizado, seja no core do negócio, que é o intercâmbio, que é os parceiros, que são as escolas que a gente tem no portfólio, seja com empreendedorismo, né? Então, eu, como uma pessoa que é responsável por tanto gerir a agência, quanto burocraticamente também gerir a agência. Então, é claro que tudo quando a gente planeja, a gente quer que seja o melhor cenário possível, mas também não foi o pior cenário possível. Foi o aprendizado, né, que tem no primeiro ano. A gente tem muitas histórias já legais aí para contar da ETC Floripa, então, no final de tudo, é muito gratificante ver a jornada ali de um ano, né, da agência. E você consegue recordar assim qual foi o maior desafio que você enfrentou nesse primeiro ano e se lembrar assim, o que é que esse desafio ele trouxe, né, como aprendizado? Legal. Assim, primeiramente, é uma coisa que eu como carreira, né, como pessoa, mudei muito. Né? Eu costumava lidar com financeiro, com orçamento, com uma coisa que era um suporte, né, da empresa. Então, todas as empresas que eu trabalhei era uma área de suporte. Não importava muito vendas, né, para mim. Eu só precisava ali contabilizar as coisas. Aqui não. Aqui eu me preocupo também com o core da empresa, que é venda no final de tudo, é a venda do intercâmbio. Então, é um pouco desafiador.
assim, virar essa chave, porque é um perfil, querendo ou não, que você tem que alimentar e que estudar e que evoluir, né? Assim, ninguém nasce vendedor, claro que às vezes as pessoas têm um pouco de aptidão para isso, mas você também tem que saber lidar com o público. Então, eu, como financeira, não tinha muito que lidar com o cliente final das empresas que eu trabalhei, né? Não tinha que lidar ali com para onde estava indo esse produto que a gente estava comercializando. Aqui não, aqui eu tenho que lidar com os clientes, eu também tenho que lidar com a burocracia, eu tenho que lidar com tudo. Então, foi desafiador, mas, de novo, é muito gratificante você ver que você conseguiu, né, lidar com tudo isso e aprender e ganhar conhecimento, que também é uma coisa muito, muito importante no primeiro ano de qualquer negócio. Exatamente, você fez um movimento praticamente 360, né? Você saiu de uma posição de back office, né, para um front desk mesmo, você está ali no dia a dia, né, tendo contato com o cliente, e um negócio que você conhecia na prática, mas não conhecia na teoria, né? Porque uma coisa é você viajar, você, né, conhecer, fazer o intercâmbio do jeito que você fez, viajou para dois lugares, então você tinha uma experiência prática, mas não como fazer isso, né, também nos bastidores. Então, desafio muito grande, eu só tenho muito orgulho, assim, de tudo que você realizou até aqui. E com certeza, né, apesar de ter sido um ano de muitos aprendizados, muitos desafios, a gente com certeza tem boas histórias para contar, né? Afinal de contas, já tiveram alunos que foram, que voltaram. Tem alguma história assim de aluno ou embarque que te emocionou, né, que mexeu com você de alguma forma? Claro, assim, tem uma história muito marcante que ficou em mim, porque além desse background de financeiro, eu também já dei aula de inglês. Então, eu sei como é difícil aprender o idioma. Então, é uma barreira, né? Muitos clientes vêm aqui porque às vezes eles querem estudo e trabalho, mas muitos querem aprender o idioma de fato, né? E quando você tem uma cliente que já teve algum trauma em relação a intercâmbio, que não estava muito confortável com a ideia de viajar de novo, de tentar de novo. E quando ela volta, ela diz que foi a melhor experiência e que está ansiosa para fazer a próxima, que é a Alessandra, que foi para Nova York. Então, assim, é muito. Eu, como professora, fico feliz, porque ela teve uma experiência maravilhosa, aprendeu muito, disse que tudo que ela aprendeu ali, o tempo que ela passou, valeu muito a pena, porque realmente deu um up assim, no nível dela de inglês legal, e que era uma coisa que ela já tinha um trauma, porque você vai investir um dinheiro, é um investimento que você faz, querendo ou não, em você, e quando você não tem um retorno, é frustrante. Então, ver que o apoio da ETC foi a principal, né? A gente acompanhou ela desde do pré-venda, né? Porque tem isso também, a gente manda todas as informações, encaixa o perfil, claro que a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, que é o diferencial da ETC, mas a gente também acompanha durante, né? Então, teve ali alguns percalços e a gente rapidamente conseguiu resolver, com o apoio também da escola, o que é importante, porque é o nosso crivo, né? A gente que seleciona os nossos parceiros. E também o pós, então, que foi ali o feedback que ela teve, que ela deu para a gente. Então, eu fico muito feliz quando eu escuto isso, porque não só como negócio, mas também como professora de inglês que eu já fui. Então, foi uma história que me marcou bastante. Que bacana. E eu acho que é isso, né? A gente fortalece, quer dizer, vê na prática aquilo que a gente sempre, a bandeira que a gente sempre levantou, né? Que é o diferencial, né, da ETC. A gente tem realmente essa preocupação de tornar cada experiência única e potente, né? A gente gosta muito de ver os nossos clientes se transformando, mas muitas das vezes a gente não consegue ter o controle, né, dele, né, internamente, mas quando ele levanta o braço, né, levanta a mão e pede apoio, a gente está, de fato, aqui. Então, eu realmente, isso, meu coração bate mais forte, porque sempre foi a identidade da ETC, né, e a gente conseguir pessoas com esse perfil, que é, né, você aí à frente da região sul,
fazendo esse trabalho e se dedicando, quanto que você se preocupa mesmo, né, que você fica atrás ali para buscar resolver, isso assim é muito gratificante. A gente sempre teve muito cuidado, né, na seleção das pessoas para ampliar, né, a marca ETC, e a gente vê isso na prática, né, de você comungar realmente no dia a dia desses mesmos valores. Então, isso todo mundo sai ganhando, né? O nosso aluno realmente vendo a importância de fazer um investimento e saber que o retorno é surpreendente, né, com aquilo que ele investiu, seja a gente também se realizando, porque como a gente já foi um intercambista, a gente sabe, né, as necessidades, as dificuldades que é viver fora, quando a gente pode alavancar, né, a experiência dele, é muito importante. E aí é um ponto que eu sempre falo, né, que você também fala para os seus alunos, que enquanto estiver lá, a gente ainda consegue reverter, né? Se tiver algum imprevisto, alguma questão ali que não ficou clara, a gente consegue. Mas quando volta, não dá mais para fazer. Então, por isso que a gente, às vezes, é até chato, né, Lê, de ficar falando para o cliente, e aí, tá tudo bem mesmo? Você tá tudo certo? De 0 a 10, quanto você está gostando dessa experiência? Porque a gente precisa, durante o processo, intervir no que for necessário. Então, eu fico muito, muito, muito feliz quando ouço, né, os feedbacks dos alunos, quando eles mandam aquelas fotos e agradecendo. Para você ter noção, eu tive essa semana uma mãe que mandou uma mensagem para mim. Na verdade, ela queria tirar uma dúvida, o que é que eu achava, né, de uma questão de visto, agora para os Estados Unidos e tudo, de uma aplicação que a menina embarcou em 2022. 22, depois de 23. 23 que ela começou a universidade. E aí ela mandou mensagem, nossa, Neila, tipo assim, 3 anos depois, né? Nossa, Neila, o quanto que vocês foram essenciais para essa experiência de minha filha, quanto que ela é uma outra pessoa e tal. Então, a gente marca a vida das pessoas, né? Pode ser de forma positiva ou negativa, e a gente entrega o nosso melhor para que realmente a gente ouça as melhores histórias, né, de feedback. E a gente está construindo isso aí, né, em Floripa, porque a gente tem a pessoa certa, que é a Letícia, que está à frente com forma muito séria, muito responsável, de muito conhecimento, e é muito maravilhoso, né, tudo isso. Se você pudesse dar um conselho para quem sonha em fazer intercâmbio, ou até empreender nesse setor, qual seria esse conselho? Primeiro, para intercâmbio, faça, né? Se joga, vai. Mesmo com medo, vai, porque é uma experiência, assim, incrível, é realmente um investimento de vida, e não só de conhecimento, mas de network, de cultura, né? Isso enriquece uma pessoa, assim, muito. É claro que tem intercâmbio para vários perfis, então, mesmo que você ache que você não tem o perfil para intercâmbio, calma, porque a gente pode fazer aqui na ETC a análise do perfil, que é muito importante, que é o que diferencia a gente também das outras agências. Claro, a gente busca sempre encaixar o perfil do cliente com o melhor orçamento. Então, para tudo a gente dá um jeito e a gente analisa. Então, faça, sim. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Se já porque não estão sozinhos, né? Eles estão amparados, né? Exatamente, não tem nada melhor do que ter uma empresa que tem um cuidado maravilhoso com o planejamento por trás de tudo, então pode ter certeza que se você tem um receio de alguma coisa, a gente já está voltando com a resposta para aquele receio, porque a gente já viu na prática, né, mais de 20 anos de experiência, quase 20 anos de experiência, então a gente já tem muita coisa aí na bagagem para lidar. E para quem quer empreender, também faça, porque é desafiador. Tem momentos que você, claro, vai pensar, será que está valendo a pena? Sim, tem momentos, mas sim, vale a pena. Porque não tem nada melhor do que se você realmente tem aquela vontade, tem aquele perfil, se preparou para isso, você vai ver que na prática, os desafios que aparecem, eles não são só, claro, são desafiadores, mas também são para crescimento. Então, tudo você vai ganhar experiência e empreendedorismo é um deles. Então, essa é a minha dica para quem tem essas duas coisas aí na mente. Ou seja, pelo que você falou aí, eu acho que eu resumo tanto do intercâmbio quanto da gestão, né, de abrir, né, esse negócio,
se sentir seguro com quem vai acompanhar você, né, nos próximos passos. Porque tem a possibilidade, né, de se jogar sozinho, mas tem a possibilidade de adquirir, né, uma experiência aí de anos, de realmente de ser referência, e aí e caminhar juntos, que aí o sentido é outro, né? A pessoa se sente mais segura, a gente consegue, né, desenvolver. Eu, eu também levanto essa mesma bandeira. Na dúvida, faça, né? Se tiver, Exatamente. depois você me diz se gostou ou não gostou. Pelo menos é assim que eu crio meus filhos. Às vezes ele, mamãe, não sei. Vamos ver, então, na prática? Vai lá e faz. Se não gostar, não faz de novo. Exato. Entendeu? Aprendizado para a vida. Pronto. Aprendizado, Ou porque... então faz diferente, né? Como aconteceu no meu intercâmbio. Eu fui para Toronto, não estava feliz com o curso, só fazendo curso de inglês, porque já cheguei lá com nível avançado. Mudei em Vancouver, falei, vou desistir? Não. Quando eu for para Vancouver, vou procurar um curso que vai me satisfazer. E foi isso. Então, também, né, na época, você vai ter o apoio também da agência para fazer isso, para fazer esse movimento, mas todas as coisas são adaptáveis, né? E foi uma situação que aconteceu comigo. E eu tive uma experiência, assim, 3 vezes mais incrível em Vancouver do que em Toronto. E eu sempre falo isso para os clientes, que às vezes acontece, né? E é um exemplo disso, né? Vou desistir? Não, vou para cima. E aí você vai com uma outra cabeça, né? Porque você fala, não, agora tem que, né? Eu quero que dê certo. E aí você pegou a experiência que você teve em Toronto, com certeza você fez o que deu certo e deixou, né, de lado o que não funcionou, porque você falou, estou recomeçando, vamos lá, uma nova tentativa, e nessa nova tentativa você vai melhor. E a gente vê muito isso também com os nossos intercambistas que fazem mais de um intercâmbio, né? Ele vai o primeiro intercâmbio, ama, porque eu não conheço, nesses mais de 20 anos de intercâmbio, eu não conheço uma pessoa que fala, nossa, odiei, não gostei, não fez, não conheço. E, bom, se alguém conhece, me apresenta, porque eu quero entender, né, um pouquinho sobre isso. Mas é isso, é você chegar e falar assim, agora eu vou para uma outra oportunidade. Mas é claro que é sempre uma nova expectativa, é uma nova realidade local, né? Os intercâmbios eles sempre são diferentes. Mesmo se você voltar para a mesma cidade, você, como já está com a cabeça diferente, você já vive a experiência de uma forma diferente. E eu acho que é isso que é o mágico do intercâmbio, né? Você vai se conectar com pessoas diferentes e o dia a dia com pessoas diferentes que fazem, né? Aquela experiência. E é por isso que a gente tem tanto cuidado mesmo com nossos alunos no ponto de um amigo meu foi para Toronto, eu quero ir para Toronto. Calma, será que o seu perfil é Toronto mesmo? Vem cá, vamos conversar. Quais são os seus objetivos, né? O que é que você busca com essa experiência? E aí a gente vai tentando identificar, porque muitas das vezes não é o destino ideal para ele. E a gente precisa abrir essa frente, né? Explicar que essa não é a única opção, e sim, olha, tem essa e essa por isso, isso, isso. Então, a consultoria, né? Você está tendo o suporte de alguém que conhece, que quer o seu melhor também, faz toda a diferença, porque aí a gente consegue te encaixar na melhor situação. Ou até outros casos, né? Chegou, eu quero ir, não sei, para os Estados Unidos, viver tal, 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 mas o budget, né? Aquele investimento, aquele dinheiro não é o suficiente para bancar aquele sonho, mas a gente falou, olha, temos aqui uma oportunidade que é muito parecida, porém é em um outro destino, trabalha dessa forma, e aí a gente vai conseguindo construir o melhor intercâmbio, porque aqui na ETC a gente sempre vai olhar o nosso intercambista como sendo único e exclusivo. E o intercâmbio é do jeito de cada um, não é do jeito, né, que foi para a Neila, que foi para a Letícia, que foi para a Maria, para o João. Não, aqui é, de fato, um olhar mais cuidadoso, um olhar mais específico mesmo, né, para que a pessoa se transforme, né? No final, assim, você foi transformado, né? E aí é isso que, para a gente, né, é o maior valor que a gente tem, eu acho que é esse, né, no final das contas. Verdade. Bom, estamos chegando ao final aqui desse nosso bate-papo. Eu quero agradecer muitíssimo, né, por você compartilhar a sua trajetória.
é inspirador ver você, né, o quanto que você é envolvida e o quanto que você tem evoluído realmente, e o impacto que a ITC Intercâmbio está fazendo, né, no Sul, aí, mais especificamente em Floripa, né, com a unidade local, mas a gente atende todo o Sul por aí. Em tão pouco tempo, né? Porque quando a gente fala em um ano, por mais que parece que foi uma vida, né? De tanta coisa que foi aprendida, tantas coisas, mas é apenas um ano, né? Para uma história grande, né? De sucesso, a gente falar por um ano. Então, em tão pouco tempo, a gente teve tantas coisas legais. Parabéns. Quero aproveitar e agradecer ao Mercado do Sul, né? Ao pessoal, aos sulistas que receberam a gente tão bem. E entregar os seus sonhos para a gente já tem realmente dezenas de histórias aí de sucesso, é muito gratificante realmente ver isso tudo. Sim, e eu gostaria de agradecer também a ITC, né, o suporte que a gente tem do grupo, sem o dia a dia ali do principal, que vem do booking, do financeiro, todo mundo que está aí também com a experiência, as outras unidades, a troca que a gente tem. Então, eu gostaria de agradecer principalmente a isso. Esse um ano foi de muito aprendizado, também muito por conta do grupo que está por trás, que é um grupo maravilhoso, de muitos anos de experiência. E também agradecer ao Sul, porque o que a gente está fazendo aqui, tenho certeza que vai agregar, já está agregando e vai agregar ainda mais para as vidas daqui. Como você disse, a gente atende todo o Sul, não só Floripa. Estamos aqui com a agência, mas quem quiser conhecer, que é de Curitiba, Porto Alegre ou cidades também do interior, estão super convidados a vir aqui tomar um café com a gente. E é isso. Bora para mais um ano e muito motivada. Isso aí, vamos juntas, né? Em grupo aí, em equipe. E, pessoal, você que é de Floripa ou região, como a Lê falou, fica aqui o nosso convite para vocês conhecerem a ITC Floripa, conversar com a nossa queridíssima e competente Letícia, e entender como o intercâmbio pode transformar a sua vida e viabilizar dentro da sua realidade. Então, esperamos você na unidade ou de forma online, porque a gente tem, né, essa capacidade aí de atender, e conhecer, né, e ver, né, o nosso diferencial, esse nosso cuidado que a gente tem, porque eu posso garantir que na ITC a gente faz realmente com muito profissionalismo, mas também com muito coração, muita alma, para realizar os sonhos de cada um. Então, aguardamos vocês ainda que não nos conhecem. Obrigado a todos que fizeram parte desse primeiro ano da ITC Floripa, os nossos intercambistas que brilharam. A gente está muito orgulhoso de vocês e que venha, né, o próximo ano. Estamos juntas. Exatamente. Obrigadão, pessoal. Obrigada, pessoal.